Eu entro em tua presença neste momento, peço sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada. Que não venha sair de mim, meu Deus, algo que venha de mim mesmo, mas que venha do teu Espírito. Venha nos ensinar, nos orientar, me dar sabedoria para falar um pouco do teu ministério. Em nome do Pai, do Filho, coloca teus anjos aqui no altar. Em o nome de Jesus, sobre o coração do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmão, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. É um tema pouco falado nas igrejas. E é um tema que abrange um preparamento espiritual. Quando se trata do arrebatamento da igreja de quem? Igreja de? A pergunta é, a igreja quem é? Nós somos igreja. Aqui nós estamos dentro de um templo, mas a igreja somos nós. Aqui é um lugar de oração, é um lugar onde nós se reunimos para dedicar um tempo de oração a Deus e buscar a sua presença. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, como nós seremos arrebatados, ou preparamento, ou se preparar. A volta de Jesus é um acontecimento inevitável. Olha para o seu irmão, diga, ele vai chegar. Diga, está se preparando? Ele vai chegar. É inevitável. Tanto é inevitável o céu para os que buscam a Deus, como também o inferno para quem não busca. Só existe dois caminhos para o ser humano: caminho do céu, caminho do inferno. As trevas, a luz. Caminho de morte, caminho de vida. Agora, a oportunidade que Deus está dando a nós é única. Você sabe disso? A oportunidade que Deus está dando para mim, para você, para nós, é uma oportunidade única, o qual nenhum ser humano na face da terra vai poder chegar diante de Deus e dizer que não teve chance, que não teve a oportunidade de mudar, de ter uma nova característica de vida, de ser humano. Deus, ele não vai aceitar, ainda que as almas cheguem diante dele, chorem, peça perdão: Senhor, me perdoa, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma oportunidade. Nenhum de nós, nem dos que nasceram antes de nós, nem dos que vão nascer depois de nós, vão ter a oportunidade de dizer que não ouviu a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: ide pregai a minha palavra por toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê, quem não tomar posse dela, já está condenado. Diga glória a Deus. A importância de nós guardar a palavra, porque a palavra, ela é unicamente para salvar o quê? A sua vida, em particular. O filho não vai poder levar a mãe não vai poder levar o quê? A filha. O pai não vai poder levar o filho não vai poder levar o pai. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Diga agora, Jesus, ninguém vai estar dois deitado numa cama, um sobe e outro fica. Vai estar dois no moinho, um sobe e outro fica. Vai estar muitas pessoas dirigindo ônibus, aviões, nos seus trabalhos, em máquina, vão ser arrebatados, e às vezes aquele colega do lado vai ficar, porque um se preparou e o outro não se preparou para ser arrebatado. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: Jesus está voltando. Está se preparando? Agora eu quero ver quem é que vai dar carteirada em Jesus. Eu quero ver quem é que vai dar carteirada: pastor, obreiro, dirigente de conjunto, bispo, pastor presidente. Eu duvido quem é que vai dar carteirada quando se encontrar com Jesus.
Eu duvido. Todos nós, uma hora ou outra, vai ter de dar de cara com Jesus, ou vivo ou morto. Você sabia disso? Ninguém sabe se amanhã nós vamos amanhecer vivo, irmão. Ninguém sabe. Pastor Ednir estava vivo até um dia desse, meu pastor. Suba a notícia que ele tinha morrido. Fui lá no enterro dele. Mas será que ele sabia que naquele dia seria o dia dele? Então, irmãos, a esposa do irmão Zé, na época da igreja do coronavírus, de repentemente saiu com problema de coração e não voltou mais. Voltou o corpo, mas o espírito mais não. Muitas pessoas, antes de nós, que eram de igreja, Paulo, Silas, o próprio Jesus, a gente vê ali Estevão, a gente vê ali muitos que eram usados pelo poder do Espírito Santo, uma hora teve que se encontrar com Deus. Diga glória a Jesus. E cedo ou tarde, seja vivo ou seja morto, você vai se encontrar com Jesus. Pode ter certeza disso. De um jeito ou do outro, um dia, nós não somos de cimento, irmão. Uma hora ou outra, Jesus vem te buscar. Diga glória a Deus. Ou assim, ó, o arrebatamento da igreja. Diga glória a Jesus. Então olha para a pessoa e diga: Jesus está voltando. Que é para não se esquecer, né? Hoje você prega a palavra de Deus para as pessoas, aí as pessoas dizem: um dia, depois, amanhã. Você quer Jesus? Não, hoje não. Como se Jesus fosse uma mercadoria barata. É verdade ou não é? Ah, mas Jesus tem que me aceitar do jeito que eu sou, do jeito que eu quero. Ao contrário, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e guarda a minha palavra. Diga glória a Deus. É nós, Ele é rei. Nós temos que chegar diante do Senhor Jesus humilde, pedindo perdão, pedindo misericórdia, porque Ele está dando tempo para nós se arrepender. Diga glória a Deus. Mas vai chegar uma hora que, se nós não quiser se arrepender, Ele vai arrancar o Espírito Santo da nossa vida, e quando nós clamar, já não tem mais oportunidade de salvação. Ele fez isso com muitos daqueles que desprezaram a palavra do Senhor. Diga glória a Jesus. Olha, pastor, diga: Jesus está voltando. Está se preparando? A coisa é tão séria que Jesus disse: não deixe o sol se pôr. Sabia disso? A coisa é tão séria que Jesus disse: não deixe o sol se pôr. Coloque a sua vida no altar. Sabe por quê? Porque você pode dormir e não se acordar mais. Sabia disso? A coisa é tão séria que Jesus diz: antes do sol se pôr, coloque a sua vida no altar. Conserta-te, muda, transforma-te. Ah, pastor, eu sou ser humano, eu sou falho. Deus não está preocupado se nós somos falhos, se nós somos ser humano. É uma oportunidade que Deus deu a cada um de nós, que nós não tínhamos, porque nós não somos israelitas, nós somos gentis, e a salvação para o gentil é pelo meio da graça. Israel, depois do arrebatamento, ainda vai ter chance de se salvar, mas nós gentios, se perder essa grande oportunidade que nós temos de se salvar, não vai ter mais salvação para o gentil, porque desprezaram o tempo da graça e rejeitaram o favor do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Olha, pastor, diga: Jesus está voltando. Então, que nós seja salvo, que não seja salvo, mas vai chegar esse dia que nós vamos se encontrar com Ele. Agora pare e pensa. Já passou um filme na nossa mente? Você está diante do trono de Deus, um anjo com o livro aberto, e aí o Senhor dizer: anjo, olha aí o nome aí de Gutenberg. Aí o anjo disse: Senhor, ele foi pastor na terra, ele ganhou muitas almas, mas Senhor, ele vacilou.
ele não guardou a coroa dele. Aí o anjo do Senhor vai dizer: Senhor, o nome dele não está escrito no livro da vida. Aí eu vou clamar: Senhor, eu era pastor, Senhor, olha, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, Senhor, eu louvava na igreja, eu trouxe muitas almas para a igreja. Aí Jesus vai dizer: eu não te conheço, Gutenberg. Aí eu vou perguntar: por que, Senhor? Porque você negou a fé, você não guardou minha palavra, você me trocou por esse mundo podre. Isso é que muitos vão ouvir naquele dia, na presença do Espírito Santo e no grande trono de Deus. Muitos vão ouvir, muitas pessoas que louvam, que pregam, muitos pastores, muitos obreiros, muitas pessoas que andam brincando com a palavra de Deus. Naquele dia, quando se encontrar com Deus, vai estar de cara com Deus e Deus falando: eu não te conheço. Mas, Senhor, por favor, Senhor, eu fiz tanta coisa. Jesus disse: não te conheço. Por quê, Senhor? Porque você não guardou a minha palavra. E Jesus diz que aquele que não guardar a sua palavra até o fim não entrará no reino do céu. Diga glória a Deus. Olha para o Senhor e diga: Jesus está voltando, hein? A volta de Jesus é um acontecimento inevitável. E os sinais que nós estamos vendo já é a volta dele. Você sabia disso? Os esfriamentos das igrejas, os escândalos. A gente está vendo tantos escândalos nas igrejas. Hoje você não tem mais prazer de ligar uma TV, ou ir no Facebook, no Instagram, ou no YouTube assistir mais igreja. Porque, irmão, as igrejas estão corrompidas. As igrejas envolvidas com roubo, envolvidas com prostituição, envolvidas com maçonaria, envolvidas com feitiçaria, é escândalos e mais escândalos, e a gente está vendo, irmão, se cumprindo todas as profecias da vinda de Jesus. Apostasia acontecendo nas igrejas, e a Bíblia diz que muitos vão apostatar na fé, dando ouvido a espíritos enganadores, negando a fé, saindo do caminho da justiça e entrando no caminho da mentira. A gente está vendo até muitos crentes saindo das igrejas para ir para centro de macumba, Júnior. Eu vi pessoas saindo da igreja para ir para centro de macumba, trabalhar com feitiçaria. Não, porque eu era crente, a minha vida não mudava, eu era crente, fulano prosperava, mas eu não prosperava, e aí eu decidi que o meu lugar não era na igreja, era no espiritismo. A gente está vendo tanta coisa, é tantas falsas igrejas, é tanto falsos profetas. A gente está vendo cantores e cantoras evangélicas fazendo pacto com Satanás. Dinheiro, mais dinheiro, dinheiro, mais dinheiro. A gente está vendo a corrupção entrando dentro das igrejas. Quando você descobre, o pastor é maçônico. Quando você descobre, a cantora é maçônica. Quando você descobre, são luminatis. Tem pacto com bafonete, tem pacto com demônios. E arrastando multidões por outra coisa, dinheiro. Mas a santidade nada. Mas Jesus, ele vem buscar um povo zeloso e de boa obra. Diga glória a Deus. Jesus vem buscar aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que guardaram a sua palavra, aqueles que negaram esse mundo, aqueles que amaram a Jesus, deram as suas vidas por Jesus, porque é se perdendo aqui na terra que você vai ganhar lá no céu. Diga glória a Jesus. Diga: Jesus está voltando. Ele está voltando. É inevitável, nós vamos se encontrar com ele uma hora ou outra. Ou na hora que a porta do caixão se fechar, ou na hora do arrebatamento, nós vamos se encontrar com ele. Ou com o diabo, né? Também. Porque pode nós se encontrar com Deus, mas também quem pode vir buscar nós é os demônios. Eles mesmos falam quando estão manifestados aqui, né? Então vamos lá.
Então, se é inevitável, pois deixou claro que voltaria. Você acredita na palavra de Jesus? Ele falou que faria o quê? Voltaria. Ele mente? Ele vai voltar? Então olha para o Senhor e diga: se prepare, porque Ele está voltando. Ele prometeu. Enquanto Ele não volta, existe um espaço de tempo em que no mesmo é necessário haver o que? Uma Nesse espaço de tempo do arrebatamento, é necessário que haja em nós uma porque você pode ficar. Vou dar um exemplo aqui hoje. Se Jesus voltar hoje, como nós está, não diga nada para mim. Se Ele voltar aqui agora, o arrebatamento é aqui agora, plá! Como é que nós estamos? Para e pensa. O que é que a Bíblia diz? Se o teu coração te acusa, imagina Deus. Se você acha que ainda tem que se preparar, se você acha ainda que precisa ainda ter algo na sua vida que mude, imagina se Jesus voltar hoje. Por isso que Jesus disse: não deixa o sol se pôr. Olha, pastor, me diga: não deixa o sol se pôr, viu? O dia de se arrepender é hoje. Amanhã não existe, você sabe disso? Amanhã existe, sim ou não? Você sabe se você vai chegar amanhã? Quem vai preparar o dia de amanhã, quem é? E se Ele não querer que você vá amanhã? Você vê, nosso irmão lá atrás estava em casa com pouco tempo, saiu nas carreiras para o hospital, teve que fazer uma cirurgia urgente. E se ele não voltasse da cirurgia, será que ele estava preparado para subir ou para descer? Parou para pensar nisso? É isso que nós temos que avaliar, irmão. Porque nós podemos dar tempo para Deus, mas também nós podemos dar tempo para o diabo. Você sabia disso? Destruir com a nossa vida, acabar com a nossa salvação. Por isso que a preocupação de Jesus é que nós vigile, que haja uma busca, obediência à palavra de quem? De Deus. Portanto, a igreja de Jesus será arrebatada, o Espírito Santo levará todos aqueles que guardarem a sua palavra. Diga agora a Deus. E para os que não guardam? Olha a pergunta. Porque Ele vai levar todos que guardam a sua palavra. E os que não guardam? É eu que estou falando ou é a palavra? Ele não disse em Marcos 16? Pregue, quem crê será salvo. Quem crê é tomar posse da palavra. Mas quem não crê, quem rejeitá-la, a Bíblia diz que já está condenado. Não é o pastor que fala, não é o obreiro, não é o bispo, não é as pessoas que pregam, é a própria palavra que fala, que se nós não crer nela, se nós não guardar ela, se nós não tomar posse dela, ainda que nós tenhamos 20 anos de cristão, nós nunca vamos entrar no reino dos céus. Se lembra de Nicodemos? Vivia enfiado dentro de uma sinagoga, conhecedor de todo o Torá, conhecedor dos mandamentos de Deus, mas quando ele vê Jesus, gerou nele o quê? Uma dúvida. Sabe qual era a dúvida? Ele não tinha certeza da sua salvação. Olha, pastor, me diga: você tem certeza da sua salvação? Tem? Tem certeza? E por gerar nele essa incerteza, ele foi até Jesus ainda de noite, com vergonha dos seus amigos perceber que ele foi ter um encontro com Jesus. Qual foi a pergunta dele? Mestre, que farei, Senhor, para eu ser salvo? Jesus olha para Nicodemo e diz: nasça-te de novo. Ele era príncipe.
Ele era um conhecedor de alto escalão das escrituras sagradas. Ele estava sempre nas sinagogas. Ele conhecia as escrituras, mas ele não tinha certeza da salvação. Não é porque você prega que você vai ter certeza da sua salvação. Não é que você louva que você vai ter certeza da sua salvação. Não é porque você é um pastor que você vai ter certeza da sua salvação. Não é porque você é um obreiro que você vai ter certeza da sua salvação. Não é porque nós temos anos de cristão que nós vamos ter certeza da nossa salvação. Só tem uma forma de nós ter certeza: é quando nós temos o fruto do Espírito Santo. Porque mostra-se através do fruto do Espírito Santo que nós nascemos de novo. Aí Jesus olha para Nicodemos, diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, quer dizer, Jesus quis dizer que o conhecimento que ele tinha não valia nada para ele. Que o tempo de igreja que ele tinha não importava. Por ele ser príncipe de Israel, também tão pouco importava. Não tinha certeza da sua salvação, não dava a ele o merecimento da salvação. A única forma que Jesus disse que dava o merecimento da salvação é se ele nascesse. Olha para seu irmão: tu nasceste de novo? Tem até um que é assim: nasceste de novo, anda já com Deus, pertencente ao povo que vai para os céus. Foste batizados como foi Jesus, olha aí. Foste tu selados na divina luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Olha aí, ó. Tudo é perfeito. Eu esqueci do hino. Vamos lá. Então qual é o tema dessa noite? Não, arrebatamento. Misturado com arrependimento. É verdade? Então o primeiro passo para eu ser arrebatado, eu tenho que nascer de novo. Olha aí, irmão. Para eu ser arrebatado, irmão, não vamos se enganar não. Às vezes você pode até dizer: esse pastor é doido, ele é injuriado. Mas meu irmão, Jesus disse que não tem jeito. Ou nós somos santos ou já era. Ou nós nascemos de novo, irmã Maria, ou já era. Não é igreja que salva. Não é pastor que salva. Não é tempo de igreja que salva. Não é você todo dia estar enfurnado dentro de uma igreja que salva. É se guardar a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É se nós nascer de novo. É se nós ter experiências com o Espírito Santo. Aí sim. Portanto, a igreja de Jesus será arrebatada. O Espírito Santo levará todos aqueles que guardarem a sua. E quem não guarda? Irmão, não é brincadeira não. Você vê que é tão difícil ganhar uma alma hoje. Por isso que a Bíblia diz que quando uma alma se entrega a Jesus, a festa no céu, porque é difícil. O mundo oferece tantos atrativos. Satanás, ele tem suas bolotas, ele tem suas armadilhas, ele tem tudo aquilo que nossa carne deseja, tudo aquilo que ele tem derrubado profetas, ele tem derrubado desde o antigo mundo, ele vem derrubando profetas, pastores, ele vem fazendo destruições. Ele mesmo disse para Deus que vinha rodeando a terra e destruindo ela. Então Satanás é conhecido na Bíblia como sagaz, veloz. Então ele não é brincadeira, irmão. Ele é o príncipe das trevas. Ele manda em legiões de demônios. Tem muitas almas neste momento no inferno, milhares de almas no inferno hoje, na mão de Satanás, ele judiando com essas almas, com todo tipo de orgia lá no inferno. E muitas vezes nós sabemos de tudo isso, irmão, e ainda nós fica brincando com o diabo. Porque Deus, ele continua sendo Deus. Que nós se salve ou que nós se perca,
ele continua no trono dele, sendo Deus, não vai prejudicar ele em nada. Mas se nós desprezar ele, nós vamos prejudicar unicamente a nossa alma. É verdade ou não é? Porque imagina você e eu ir para o inferno eternamente, nunca mais sair lá de dentro, irmão. Gemendo, com fogo, com dor, destruição, os demônios atravessando vocês com unhas, com garras, espetos de fogo, empendurando dentro de caverna de fogo, e as almas em grito e tormento dentro de chamas. Irmãos, aonde nós poderíamos estar dentro de casa de ouro e cristal, todo dia louvando a presença do Espírito Santo na frente dele. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá destruição, sofrimento. É verdade ou não é? Nós estaremos sempre na presença de Deus. Lá ele limpará suas lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais destruição, não haverá mais tormento. Nós estaremos na verdadeira paz, que é o Espírito Santo. Suba um pouquinho, Júnior. Agora preste atenção aqui, ó. Baixa um pouquinho mais, Júnior. Aí. A promessa de Jesus. Olha a promessa de Jesus. Porque ele sabia que Satanás ele ia nos perturbar aqui na terra. Jesus já sabia que o diabo ia perseguir você, tentar tirar você da presença dele, tirar a coroa da tua cabeça. Jesus já sabia disso. Por isso que ele escreveu lá em João 14, 1 e 3 diz: não turbe os vossos. E meu irmão, você não tem ideia o que é um coração turbado. É um perigo. Coração turbado, isso significa que ele não era, mas ele pode se tornar. É quando o diabo consegue colocar dúvida no seu. É quando você começa a perder o desejo de ser cristão. É quando você perde a vontade de se salvar. É quando nós perdemos a intimidade com Deus. É o sinal que o nosso coração já se encontra turbado. Eu não sei se eu quero ser mais crente. Não sei se eu quero voltar para o mundo. Eu tenho dúvidas. Isso é um mau sinal no coração de um cristão. É um sinal que nós estamos correndo perigo de morte espiritual. Quando gera no teu coração o desejo de desprezar a palavra, quando gera no nosso coração o desejo de não querer ser mais cristão, ainda que nós conhecemos e tivemos experiências próprias com ele, mas gera no nosso coração de não querer mais ele, abandonar a fé, rejeitar a palavra, não querer mais ter intimidade com ele, desprezar a vontade dele, os desejos dele, nós corremos o perigo de estar entrando no caminho da apostasia. Você sabe o que é apostasia? Paulo diz que não há mais sacrifício para os que se apostatam. Isso quer dizer desprezar totalmente o Espírito Santo. Agora para e pensa. Nós temos o Espírito Santo. Vimos sinais e maravilhas, cura de câncer, demônios sendo expulsos. Nós vemos com nossos olhos, temos experiência. Aquela cidade de Cafarnaum foi uma das cidades que viram mais milagres diante de Deus. Jesus fez tanto milagre no meio de Cafarnaum, que quando Jesus, ele escrevendo, ele disse: porventura Cafarnaum, tu será levado aos céus? Não, será levada, abatida ao inferno. Porque se não tivesse acontecido os sinais, os milagres, os prodígios que em ti houve, eles teriam se convertido com saco e cinza sobre as suas cabeças. E por causa disso, o castigo para vós será pior, e muito mais pior, do que por de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra se perderam, foram para o inferno, mas daquela cidade, o castigo para aquela cidade será muito mais pior ainda do que para aquela cidade aonde Deus destruiu com fogo. Agora pare e pensa, se Jesus fosse escrever novamente, ele dizer: ai de vós, cidade de Jericó,
para vós será pior do que para Cafarnaum. Ele não vai botar mais nem Sodoma, agora é para Cafarnaum. Então, irmãos, nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que honrá-lo. Paga o preço que nós pagar. O povo antigo arrancava a cabeça dele, tomava as fazendas que eles tinham, eles corriam fugitivo, perigo de morte, matava seus filhos, tomava todos os bens que eles tinham, mas tinha uma coisa que eles não faziam: eles não negavam a sua fé. Diga glória a Deus. Jogava em cova de leão, jogava dentro de fogo, queimava eles vivos, mas ele dizia: você mata o meu corpo, mas não pode matar o meu espírito. Diga glória a Jesus. Mas hoje tudo é motivo de nós turbar o nosso coração, é motivo de nós não querer vir para a igreja, é motivo de nós se desviar, é motivo de nós desistir de ser crente, é motivo de nós não querer mais a nossa salvação, é qualquer coisa, turba os nossos corações de tal maneira que nós começamos a se esquecer da palavra de Deus e desprezá-la. Mas ai daqueles que desprezar a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque naquele dia não serão reconhecidos como filhos de Deus. Não turbe os vossos corações. Em outras palavras, Jesus disse: não deixe Satanás turbar o teu coração, não deixe Satanás roubar a tua coroa, não deixe ele arrancar o desejo de orar, não deixe ele arrancar o desejo de ler a Bíblia, não deixe de arrancar o desejo de ir para a igreja, não deixe Satanás roubar o teu chamado, porque ai daqueles que desprezaram a minha palavra do Senhor, porque naquele dia não serão reconhecidos como filhos de Deus. Mas credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar teu lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez. Está falando do arrebatamento agora. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Diga glória a Deus. Olha, pastor, diga: vale a pena esperar pela volta de Jesus. Vale a pena, irmão. Meu irmão, tem milhares e milhares e milhares de pessoas desviadas no mundo. São como gafanhotos. Pastores, obreiras, bispos, irmãos, ovelhas, jovens de conjunto que trocaram Jesus por namorado. Outros trocam Jesus por festa. Outros trocam Jesus por dinheiro. Outros trocam Jesus por tanta coisa. Agora imagina, irmão, dessa Bíblia aqui, filho. Nós trocar, irmão, essa palavra tão linda, tão maravilhosa, o nosso bem, a nossa paz, o Espírito Santo, a nossa salvação, a pérola preciosa, por tempos nessa terra passageiros, que não nos leva a nada. Quem de nós vai poder dizer para Jesus que não teve tempo? Quem de nós aqui vai dizer: Jesus, eu não tive tempo? Será que nós vamos poder dizer isso? Ah, pastor, mas eu posso ser salvo no momento da morte. Deus não é besta. Ele sonda nossos corações. Você pode até chegar no hospital, tá uma pessoa ali, teve um acidente, ainda está consciente, está morrendo, e você chega naquele momento ali, prega para aquela pessoa: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, e naquela mesma hora o Espírito sai do corpo e ser salvo. Sabe disso? Mas se Deus sondar nos nossos corações que nós estamos enganando Ele. Tem uns que dizem: só vou ser crente de verdade quando eu tiver velho. Outros dizem: eu sou novo, eu só vou aceitar Jesus quando eu tiver com 80. Aí na hora que acontece qualquer coisa, aí vai Jesus diz: não, meu filho, chegou 80 ainda, vai descer. É ou não é? Tentou tapear Deus, se tapeou. É ou não é? Não disse que era 80? Não chegou a 40, aconteceu. Aí vai ser: Senhor. Aí Deus diz: não, tu profetizou que era 80. Tchau.
Irmãos, não é brincadeira. Nós estamos vendo os demônios tomando posse das pessoas vivas. Demônio já veio jogar terra na minha boca lá em casa, irmão. Eu já vi tanta coisa que vocês não têm nem ideia. É ameaça por cima de ameaça, o diabo me ameaçando que vai me matar. Pai de santo, mãe de santo. Todo demônio que eu expulso aqui, vem investimentos em cima de mim. É porque eu nasci para isso mesmo. Eu não temo Satanás. Mas vocês não têm ideia o perigo que eu passo, está expulsando demônio dos outros, você sabe disso? Você não tem ideia. Eu estou mexendo com o inferno, pegando problema das pessoas para mim. Não é outra coisa, amor, a palavra de Deus e as almas. Mas Jesus diz, pregue, quem crê será salvo, pois quem não crê já está condenado. Diga glória a Deus. Mas o que é que o diabo vai fazer? Turbar o teu coração. Turbar. A irmã Socorro está na igreja com raiva da irmã. Coração turbado. Não, um exemplo, coração turbado. Crente não é para guardar mágoa. Crente não é para guardar ódio. Crente é para guardar o amor, a palavra. Você sabia que quem tem os frutos do Espírito Santo não guarda mágoa de ninguém? Eram dando chicotada nos pinhais de Pedro amaldiçoando, era? Quando pegaram Paulo e Sila, cada chicotada que dava nos pinhais de Paulo e Sila mandava os cabos para o inferno, era assim? A Bíblia diz que eles se alegravam quando eram perseguidos e humilhados por amor à palavra de Jesus. Diga glória a Deus. Mas quando muitos é perseguido por amor à palavra de Deus, se desvia. É o contrário. Em vez de se alegrar, se desvia. Eu como pastor, irmão, se eu fosse ouvir, já levantaram nessa cidade tanta coisa contra mim. Era para eu ter ódio da cidade toda, irmã Maria. Nem ser crente mais. Você quer fazer um teste? Você pode chegar para mim, Berg, você não presta, você é carne assada, você não sei o quê. Com meia hora eu estou sorrindo para você. Não tenho mais nada. Sabe por quê? Porque eu não vou trocar minha coroa por mágoa e nem por ódio. Eu vou ter que vigiar para eu não perder minha salvação. Diga glória a Deus. Mágoa, ódio, ressentimento é uma prisão maligna, é uma cadeia de Satanás que vai levar muitos ao inferno. Por quê? Porque por não perdoar, a Bíblia diz que não serás o que perdoado, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que se nós não perdoar, não seremos perdoados. A Bíblia diz, se seu irmão pecar contra você 7 vezes, perdoará de seu irmão. Jesus disse, em verdade vos digo, que não só 7, mas 70 vezes 7. Se o teu irmão pecar contra ti, tu tem motivo de perdoar, porque você tem a presença do Espírito Santo. Diga a glória a Jesus. Mas o orgulho, a prepotência, o eu, o ego, é do meu jeito, aí impede que a pessoa entre no perdão de Jesus. E quem não perdoa, não será perdoado. Quem não perdoa, não entrará no reino dos céus. Quem não perdoa, perde o Espírito Santo. E quem perdoa, pastor, é cheio da presença do Espírito Santo. Então Jesus falou que vem te buscar. Agora, irmão, quando ele vier te buscar, tu não vai levar teu carro. Não vai levar a conta da energia. Vamos deixar, né? Não vai levar a casa, o terreno, a roupa, não vai levar nada. Sabe o que é que vai levar? As obras. Quem vai para o inferno vai levar suas obras. Quem vai para o céu vai levar suas obras. E a Bíblia diz que quem for para o inferno será julgado segundo as suas obras. E quem for para o céu receberá galardão segundo as suas obras.
Tá pronto, Lucas, para receber galardão? Júnior, os obreiros. Suba um pouquinho, Júnior. Tá interessante essa conversa hoje, né? Do arrebatamento. A volta de Jesus. Olha para seu irmão, dê um sorriso, diga: Jesus está voltando. Diga também. E a besta também. Sabia? Da mesma forma que Jesus está voltando, a besta está subindo do inferno aí. Para pegar aqueles que não amaram a palavra de Deus. A besta vai enganar muitos. Aí quem ficar não vai poder comprar, vender, não vai poder ir a um hospital, não vai poder morar numa casa, ter um carro, ter nada, se não tiver o 666. O carimbo da besta. Na testa e na palma da mão. Fizeram uma pesquisa, os cientistas, tudo preparamento do anticristo. Tem 2 lugares que o chip funciona, ou na testa, ou aqui, ó. Porque ele funciona através de temperatura do corpo. E os 2 cantos, que a temperatura do corpo maior é aqui e aqui. Constado pelos cientistas. E já tem muitos sendo chipeados aí. Mas, da mesma forma que Jesus vem, a besta vem, mas o mais interessante é que Jesus vai chegar primeiro do que a besta. Diga glória a Deus. Paulo diz aqueles, quando a trombeta tocar, os sepulcros em grande estrondo vão se abrir, os mortos que lá estão, eles voltarão de volta e serão arrebatados. Diga glória a Deus. Aí Paulo diz: nós que estamos vivos, dentro de um piscar de olho, nós seremos levados para a glória do Senhor. Agora imagina se nós estivermos brincando de ser crente. Você acha que o diabo está preocupado com gravata, sapato social, calça social, paletó, saia comprida? Não, irmão. Ele está preocupado se ele vê em você o sangue do Cordeiro em tua vida. Diga: a justiça, a paz, o amor, a benignidade. Se ele olhar para você e ver você selado pelo sangue do Cordeiro de Deus, aí sim o diabo se preocupa, porque ele sabe que já te perdeu. Mas se ele olhar para você e não ver a marca de Jesus em você, ele sorri, ele manga de você, ele bate palma, ele se alegra, está dentro da igreja, mas quando morrer eu vou levar para o inferno, está pregando, mas quando morrer eu vou levar para o inferno, está pregando, está louvando, está dirigindo o culto, mas quando descer a sepultura, vai pensar que vai para o céu, eu vou levar para o inferno. Está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas eu vou levar para o inferno. Mas quando o diabo diz assim: se afasta, porque você é daquele lá de cima, é motivo de nós dar glória a Deus. É motivo. O diabo sabe quem é e quem não é, meu irmão. Sabia? O diabo sabe quem é e quem não é. O diabo sabe até mesmo hoje aqui quem fez besteira e não se arrependeu. Sabia? O diabo sabe quem está dando brecha para ele, sim ou não? Ou eu estou enganado? Ele sabe quem chamou palavrão, ele sabe quem mentiu, ele sabe quem fez falcatrua, ele sabe o que o cabo fez nas escondidas, ele sabe, ninguém engana o diabo, e também nem tão pouco a Deus. Porque quando nós fazemos coisa errada, nós estamos fazendo impulsado por ele, sim ou não? E pela carne. Ele sabe, ele sente o cheiro do pecado. Mas também quando nós fazemos as coisas de Deus, o diabo sabe que não pode tocar em você, sim ou não? Mas ele conhece quem é e quem não é. Até as palavras que saem da nossa boca, ele escuta. Você sabia disso? E você sabia que nós podemos se macumbar com nossas palavras? Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que a palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Jesus disse: não saia da vossa boca palavra de maldição, mas palavra. Tem pessoas que pagam alto preço unicamente por uma palavra que soltou. O diabo. Se lembra no Salmo 91, praga? A praga. Abre um comércio, diz: meu comércio, esse comércio vai dar certo. Não, pronto, fechou. Você amaldiçoou.
Ah, isso e aquilo, não. Perdeu. Já era. Você amaldiçoou. Sabe disso? Teve pastores que perdeu o pastorado por causa de uma palavra que soltou. O Espírito Santo viu, o diabo viu. A partir daquele dia, o pastor perdeu a unção de Deus. Por mais que buscou, não conseguiu mais ter unção de Deus. Aí foi esfraquecendo, esfraquecendo, esfraquecendo e se afastou de Deus. Eu conheci um pastor lá em Catolé do Rocha. Eu parei no carro, aquele homem foi se aproximando, ele olhou para mim, eu com roupas naturais, disse: você é pastor, não é? Aí ele disse: sou. Aí ele disse: rapaz, a sua igreja como é que é? Eu digo: rapaz, a nossa igreja é de cura, libertação, lá a obra lá é para a tampa da lata voar. Aí ele disse: rapaz, a minha era desse jeito. Era. Isso foi que houve. Rapaz, eu não aguentei a pressão, eu turbei meu coração. Porque as pessoas pensam, Maria, que vai mexer com o diabo e vai sorrir. Quem mexe com o diabo, a sua vida já não é mais a mesma, sabe disso? Oh. Quem mexe com o inferno, a sua vida já não é mais. Você mora numa favela, você não mexe com os tráficos, você anda, sai, você faz o que você quer. Agora, no dia que você mexer, você tem que sair de lá, porque agora você tem inimigos. Se você não tiver uma proteção que te guarda, eles te matam, sim ou não? Então, qual é a proteção que nos protege, que nos guarda de nós não ser mortos pelo nosso inimigo, que é Satanás? Chama-se a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Pode se levantar o inferno todinho, o diabo diz: não toca no meu servo, não toca na minha serva. Deus coloca anjo ali, o diabo passa gemendo, roncando perto de você, mas ele não toca em você, aqueles que guardam a palavra de Deus. Não toca, irmão. Mas se nós mexer com o diabo e viver sem vigiar, se nós mexer com demônios, expulsar demônio, mas a nossa vida não está correspondendo com aquele trabalho e unção que Deus nos deu, pode ter certeza, você vai ter contra-ataque. Se não tiver cuidado, vai se desviar. Porque o tempo está perturbado. Eu já vi obreiros doidos. Tinha um rapaz que trabalhava comigo na época, lá na Mundial, que ele ficou paralítico. O diabo deu uma paralisia nele, deixou ele de cadeira de roda. Teve outro que veio até em Jericó orar, pedir oração a mim, porque estava com depressão. Pegou depressão o obreiro. Expulsava demônio. Teve um presbítero que veio me chamar porque estava atrás de se matar. Quando eu orei, ele se manifestou com o Exu da morte e era um pastor, mas não vigiou, o diabo pegou ele. Eu me lembro que Lucas, muitas vezes, o diabo pegava ele também. Uma vez pegou o Cacá. Socorro vivia nas igrejas. Quando chegou lá em casa, eu orei nela, ela jogou bucharia para fora. É brincadeira isso aí? Sabe o que é isso? Tocando nas coisas santas e dando lugar ao diabo. Nós temos que vigiar, irmão. Davi começou a expulsar demônios. Davi não vai expulsar demônio, estava expulsando demônio, pouco tempo estava chorando. É brincadeira, irmão? Muitos que expulsavam demônio ali na igreja lá embaixo se desviaram. Alão, o diabo quase mata Alão. Era um obreiro. Não é brincadeira, diga: Jesus está voltando. Não brinque de ser pastor, de ser obreiro, não brinque, porque se brincar com o diabo vai matar você.
Em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 diz: dizemos nós, pois, isto pela palavra do Senhor, que ficamos vivos para a vida do Senhor, a vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem. Olha aqui, os crentes que brincam na igreja. Ele diz: não vamos proceder como os crentes que ficam dormindo nas igrejas. Isso está falando não de dormir, chama-se sono espiritual. Porque o mesmo Senhor descerá dos céus em alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, pois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntos com eles. Diga glória a Deus, nas nuvens com o Senhor. Nos ares, assim estaremos sempre agora com Jesus. Suba um pouquinho, Johnny. Vamos terminar, deu 9 horas, só esse versículo agora. Deus transformando a impureza, Deus transformando impureza na pureza eterna. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino. Isso aqui não pode herdar o reino do céu. Se você andar em Gálatas 5, 19, Jesus diz que não entrará no reino. Ali já está dizendo, obra da carne. A obra da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a cavalhada, que os que cometer tais coisas não entrará no reino dos céus. É ele que está dizendo. Então, que vos digo, é necessário, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento e no abrir e fechar de olho, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto é que o incorruptível se revestirá do incorruptibilidade. Quase não falo. Que é isto que mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 50. A gente chega e ficou assim, será que ele vai conseguir falar? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.